Essa acho que talvez seja a maior dúvida do mundo da testosterona, né? Porque Sim, se você pegar exame laboratorial, cada laboratório tem um valor diferente. Existem métodos diferentes de dosagem de testosterona. As sociedades médicas têm valores completamente diferentes, não tem um consenso, tá? Mas, resumindo aí o que eu considero, né, o mais sensato, o valor de 300 é um valor muito importante. A gente está falando de nanogramas por decilitro, que é a medida mais utilizada. perfeito. Abaixo de 300, é fato que vai começar a ter sintomas importantes. De 300 a 400, podem surgir sintomas, vai depender da idade do homem, né, da idade do paciente, vai depender de outros fatores ali associados, mas tem homem com 400 de testosterona que já está começando a ter sintomas, não tão intensos como aquele que está com 200, né, mas já tem sintomas que são atribuíveis ali ao valor da testosterona mais baixo. Entendi. Então, mas assim, o mais jovem, quem tem mais testosterona? É o mais jovem ou o paciente mais idoso É atualmente? o mais jovem, até tem um estudo aí recente, de 2024, que sugeriu novos valores de limite de testosterona, né? Então, não é um consenso, mas é uma sugestão interessante. Eles viram que até os de 20 a 25, de 25 a 30 anos de idade, os limites inferiores, segundo eles, deveriam ser de 450, né? Então, Entendi. valores bem altos até para o que a gente vê normalmente, tradicionalmente. Aí, a partir dos 30, já é tolerado um 400, e a partir dos 50, 350, até no homem mais idoso, os 300 seria aceitável, caso ele não tenha sintomas. Tá? Entendi. Agora, surgiam sintomas que podem ser atribuíveis a isso, e está nessa faixa limítrofe baixa, né, normal baixa, é válido a gente ver se com um pouquinho mais alto não melhorariam esses sintomas. Então, você falou faz sentido, né? Se o jovem é para ter mais testosterona habitualmente, faria mais sentido o limite ser maior mesmo. Maior. Isso acontece em muitos exames de sangue, né? Várias outras Sim, motivos de você colocar até às vezes raça, sim, sim, idade, tudo, sexo, né? Masculino e feminino, que já tem. exatamente. Sensacional. Agora, uma curiosidade, a testosterona ela tem um pico durante o dia? Tem um pico. Isso é importante até para a gente pensar mais à frente na discussão, né, em como manter uma boa testosterona. A testosterona ela é produzida durante o sono, tá? O sono, mais especificamente o sono REM, e ela é liberada de manhã cedo. Então, se acordou, ela vai ser o pico logo ali, uma hora depois, do seu valor mais alto de testosterona do seu dia, que aí ela vai caindo gradualmente até chegar no final da tarde, ela já está mais baixa, à noite ela está bem baixinha. Só que se você não dorme bem, ou se você inverte, né, dorme de dia, passa a noite acordado, ou tem um sono intercortado, tudo isso vai levar a uma baixa produção, né? Então, essa Entendi, é uma certo. das causas de má produção de testosterona, né? Então, o que a gente vê? Que o sono é fundamental e a testosterona após o bom sono é que vai ter o pico. Tá? Então, até é possível ter uma boa testosterona dormindo o dia e passando a noite acordado, mas você tem que dormir 8 horas durante o dia. Geralmente quem Não é o trabalha à noite habitual, não é. consegue isso. Né? E eu colher a Hum. testosterona nesse horário vai dar maior, então. Sim, sempre. Aliás, é o que a gente recomenda colher de manhã cedo, em jejum, 1 hora depois que você acordou. É o jeito de aumentar minha É o testosterona já, jeito de vai, né? aumentar naturalmente. Exatamente. Vou dar uma roubadinha, mas já é alguma coisa. A baixa testosterona, ela pode ser chamada de hipogonadismo, ou seja, uma falha do testículo? Sim, exatamente. Esse é o termo correto, né? É o termo médico, hipogonadismo, que seria muito semelhante ao hipotireoidismo, né? O testículo é uma glândula, assim como Sim, a perfeito. tireoide, Isso. né? E essa glândula está com uma hipofunção, está trabalhando menos do que o ideal, tá? Então ela geralmente tem. O que o testículo faz, né? Produção de testosterona e de espermatozoide. Então, o hipogonadismo completo vai ter também uma possível infertilidade, além da baixa testosterona, ou uma subfertilidade, uma contagem baixa de espermatozoide. Então a testosterona tem relação direta com a capacidade do homem engravidar a mulher, então. Tem relação direta, tem relação direta. Mas, assim, aí tem que entrar com muito cuidado, né? Então não é só repor a testosterona que vai melhorar a fertilidade, pelo contrário, né? Quando você toma a testosterona, você também inibe a produção de espermatozoide. Então aí, pensando em fertilidade, a gente nunca deve pensar em reposição, mas em sim em produzir uma boa testosterona, Estimular. estimular o testículo a trabalhar bem, porque aí a fertilidade vai ser boa também.
Entendi. E quais são, o que que faz, de fato, a testosterona baixar? Você falou da idade, então já tem um avanço da idade que faz baixar. Isso é muito interessante. A gente cresceu, assim, aprendeu, né, na faculdade, residência médica, que a testosterona cai com a idade e realmente, a partir dos 40 anos de idade, ela vai cair 1 a 2% ao ano até o final da vida. Só que o que ninguém falava, né, que hoje a gente sabe, é que ela não cai por causa da idade. Ela cai pelos fatores que vêm com a idade. Então, obesidade, sedentarismo, diabetes, pressão alta, colesterol, o acúmulo ali do tabagismo ou do alcoolismo, né? Enfim, o estresse crônico, né? Muito estresse, a falta de sono ou sono de má qualidade, doenças como a apneia do sono, né? Que também prejudicam a testosterona. Então, assim, a gente vê homem idoso, 70, 80 anos de idade, com 750, 800 de testosterona. Só que você vai ver, é um homem magro, que às vezes é um trabalhador ali braçal, ficou a vida inteira magro, está fazendo serviço de força, né, atividade física, tem uma saúde exemplar, não toma nenhum remédio, né, tá realmente super bem cuidado. E a gente vê homem com menos até de 40 anos já com valores super baixos de testosterona e um estilo de vida ruim, né, que contribuiu para esse envelhecimento precoce do testículo, da função do testículo. Então para eu ter uma testosterona boa a vida inteira, é o básico da nossa área, é cuidar da saúde, então. Exatamente, é fundamental cuidar da saúde, porque a gente tem, já um pouco mais detalhado isso, mas a gente tem duas causas de baixa testosterona, dois mecanismos. Ou a falência testicular, testículo parar de funcionar, ou a falência do sistema que estimula a produção, que é a hipófise, hipotálamo, que é o famoso eixo hipotálamo Sim, hipofisário que que é mais regula. cerebral, é É, um controle a falência, central. a falência testicular é mais por doença. Você teve uma varicocele, pegou aquela cachumba, que é uma infecção que destruiu o testículo, coisas que lesam o testículo, perdeu um testículo por tumor, por câncer, por alguma doença, por uma cirurgia. Agora, a falência do eixo, né, da hipófise, do hipotálamo, na produção do LH, da FSH, e aí sem estimular o testículo não funciona, ela vem muito mais a coisas, atribuída a coisas que a gente pode controlar, né? Atividade Sim. física, alimentação, sono, estresse, cortisol alto, né? Estresse interfere muito com isso. Então, realmente, um papel muito grande é atribuído ao estilo de vida. E se um paciente chegar para você hoje, um paciente de 44 anos, por exemplo, 1,94 m, 44 anos. 1,94 m, tá, com a testosterona baixa. É, Por vezes você vê que a sintomatologia dele tá meio, até queria ver mais os sintomas, tá meio assim esquisita, tal. Às vezes só de você falar, vamos mudar o estilo de vida, pode ter algum resultado positivo já nisso tudo. pode, pode. É claro que a gente tem que ser realista, tá? Assim, falando já dos valores, né? Se é um homem que está com 160, 140 de testosterona, não vai ser a mudança de estilo de vida que vai resolver isso rapidamente e dificilmente ele vai conseguir mudar o estilo de vida com uma testosterona tão baixa, porque é duro ter motivação, ter pique ali, ânimo com esse valor de testosterona. O homem fica largado, o corpo fica, assim, a gente fala em modo de repouso. Ele quer descansar, dormir e guardar energia, né? Certo. Então, às vezes, nesse caso, é melhor a gente intervir para aumentar a testosterona enquanto ele muda o estilo de vida, né? Perde peso, faz tudo mais. Agora, se é um valor ali limítrofe, só com o estilo de vida você pode ter um ganho muito grande. Por exemplo, na perda de peso. Isso é bem antigo já. A gente sabe que a cada 10 quilos de perda de peso, você aumenta a testosterona em 100 pontos. Opa, aumentei, 100 pontos. aumentei, por aí. Então, assim, é Legal. um grande aumento, né? Bastante Muito. significativo com perda de gordura corporal, né? 10 quilos levando a 100 pontos de aumento, né? E, então você tem a possibilidade, às vezes, de iniciar a reposição nesse paciente, e depois até você ir suprimindo essa reposição e permitir que o próprio organismo, às vezes, opa, voltou. Isso é Exato, possível? exato. Se a gente, só que não, assim, não é tão simultâneo, mas se a gente vê que o homem está numa situação complexa de reverter o quadro, então, sedentarismo, obesidade, uma diabetes já, pelo menos uma resistência insulínica, e ele não consegue reverter com mudanças de hábito, uma testosterona super baixa. Se a gente faz uma reposição durante um período de 6 meses, um ano, você dá condições para ele criar ali forças para reverter, para perder peso, para vencer o sedentarismo,
para conseguir se alimentar melhor, para ter motivação, né, para fazer uma Sim. dieta. E aí, ao longo dessa evolução do quadro clínico dele, você pode optar por, vamos agora, baixar a testosterona e até introduzir medicamentos que ajudem ao testículo dele voltar a produzir, né, estimular a produção natural. E uma hora deixar ele por conta própria, ali, o testículo funcionando naturalmente.